a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está me assistindo nesse momento, nesse vídeo. Eu venho trazer esse vídeo aqui para contar alguns sonhos que eu tive durante o ano de 2021. Eu não queria contar, né? Mas sempre eu sentindo no meu coração de contar esses sonhos que eu tive, porque quando eu sonho sonhos que não tem nada a ver, eu não lembro no outro dia. Mas quando é um sonho assim muito real, eu lembro, eu conto tudo no outro dia e eu lembro de todos os detalhes. E esse sonho que eu tive parecia tão real, que quando eu acordava assim na madrugada, eu falava, meu Deus, o que significa isso? Eu não sei se tem algum significado, né? Mas eu senti de contar esses sonhos porque eu tenho visto alguns sonhos aqui no YouTube, né? De pessoas que sonharam e é um pouco parecido com o meu. Quando eu vi um dos meus sonhos, eu tive vários sonhos. Eu sonhava um sonho e logo em seguida, uma semana depois, eu sonhava outro. São sonhos curtos, mas eu acho que tem algum significado. Então eu vou contar aqui para vocês, né? Para que sirva de despertamento, né? Que o Senhor Jesus vem falar no seu coração através desse sonho. E eu sou a Sabrina, né? Eu louvo com a minha irmã, a dupla Lara e Sabrina. Quem quiser visitar o nosso canal aqui do YouTube, vocês vão ver lá que só tem louvores ao Senhor. Não tem vídeo de que Jesus mandou, que Jesus mostrou, essas coisas. Então, não tem esses vídeos. Porém, esse vídeo é sobre esses sonhos, porque eu senti de contar esse sonho, tá bom? Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Mas antes de eu contar o sonho, eu quero deixar aqui uma palavra para você que me assiste nesse momento. Você que afastou do caminho do Senhor, você que ainda não aceitou a Jesus, eu quero te fazer um convite agora para que você venha reconciliar com o Senhor. Que o Senhor venha entregar sua vida para o Senhor, porque Jesus muito em breve vai voltar. Podemos ver os sinais, estão aí, estão acontecendo os sinais da vinda de Jesus. Quando Jesus disse para seus discípulos, os sinais que ia acontecer nos fins dos tempos, né? Quando a sua vinda estivesse próxima. Era fome, peste, terremoto, tsunami. E o que podemos ver, o que está acontecendo nesse mundo? São sinais do céu, né? A chuva, como a gente viu ali, né? Em Minas, na Bahia, aquela tragédia que aconteceu ali em Minas. Então são todos os sinais que antecedem a vinda de Jesus. E o que nós devemos fazer é despertarmos. Porque Jesus muito, mas muito em breve vai voltar. Então desperta, volte enquanto é tempo, porque ainda há tempo de você voltar. E só o único caminho que nos vai levar até o céu é Jesus. E Jesus deixou uma mensagem na Bíblia que ele disse, assim como foi nos dias de Noé, vai ser a vinda do Filho do Homem. Naquele tempo, Noé, ele construiu uma arca porque viria o dilúvio, ia consumir a todos. E ele ali avisou para aquele povo, né? Porém, eles não deram ouvidos. Durou mais ou menos uns 100 anos para Noé construir aquela arca. Eu imagino que aquele povo ficava falando, mas já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 70 anos. E esse dilúvio não aconteceu. Eles imaginavam que não ia acontecer porque eles achavam que estava demorando, né? É muito tempo para ele construir aquela arca. Mas, porém, chegou o dia, porque o Senhor, quando ele determina o dia e a hora, acontece. Então, veio aquele dilúvio e consumiu a todos, menos a família de Noé, como todos já conhecem essa mensagem. Só que tem um porém nessa mensagem. Quando Noé entrou na arca, passados 7 dias foi que o Senhor mandou o dilúvio. Noé entrou na arca ali e ficou aguardando o dilúvio. E ninguém percebeu que Noé já tinha entrado na arca. Ninguém percebeu que Noé já tinha terminado a arca. Então, eles só perceberam quando o dilúvio foi enviado. Que eles foram perceber, né? Que Noé já estava na arca. Mesmo assim, vai ser a vinda de Jesus. Quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, eu tenho para mim que muitos não vão perceber. Muitos não vão entender que foi a vinda de Jesus. Só quando passar alguns dias que vão entender que foi a volta de Jesus, que o Senhor arrebatou a igreja. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Arrependam-se enquanto é tempo. Porque muito em breve Jesus vai voltar. E se você vê o que está acontecendo no mundo, você vai ver que Jesus está voltando
que os sinais já estão se cumprindo. Então se você quer saber que Jesus está voltando, começa a ler a palavra do Senhor. Lê lá em Mateus capítulo 24, Lucas, começa a ler que você vai ver que está acontecendo, já está próximo do fim, né? São os princípios de dores que estamos passando e vai vir muito mais coisas. Mas tudo isso é para cumprir a palavra do Senhor, que nós possamos estar firmes nos pés do Senhor. Firme, para quando Jesus voltar, achar a tua igreja, o teu povo, em obediência com o Senhor. Então eu vou contar um sonho, o sonho um seguido do outro. O primeiro sonho que eu tive, eu estava num lugar, era como se fosse uma cidade, como se fosse aqui na minha cidade, né? E eu estava com a minha irmã Lara, né? A que louva comigo. Ela estava comigo no sonho. E no sonho a gente saiu para fora, como se a gente fosse para a rua. E quando a gente chegou na rua, que eu olhava assim o céu estava laranja. Sabe quando aquele sol se põe que fica laranja? Tava laranja aquele céu, muito alaranjado. Só que no sonho eu entendia que quem olhasse para aquele céu laranjado ficava cego. Quando a gente saía para a rua, eu via mais muita gente na rua, no meio da rua. E eles estavam cegos, eles não enxergavam, parecia zumbis, sabe? Zumbis, assim, eles ficavam assim, e procuravam, um batia a mão no outro, querendo andar, e não saía do lugar porque eles não enxergavam. Os olhos deles estavam esbranquiçados, assim. E no sonho, eu não olhei para a nuvem, para aquele céu laranja, porque no sonho, Deus dava a mim entender que quem olhasse para aquele céu ficaria com os olhos cegos. Então, quando eu saí assim, eu percebi aquilo e eu fui falar para minha irmã, para ela não olhar para aquele céu, para ela não ficar cega, só que não deu tempo. Ela olhou, quando ela olhou muito rápido, ela ficou cega também. Então eu queria sair, correr daquele lugar, e eu peguei ela pelo braço e saía correndo da cidade. É como se eu entrasse no mato, no mato, sabe? Só que quando eu entrava no mato correndo, porque eu não queria ficar cega, eu via mais muitos soldados. Eram empalheirados, muitos soldados com as armas muito grandes assim nos ombros assim, e eles estavam empalheirados naquele sonho. E naquele sonho eles saíam de grupos em grupos. Ele saía procurando aquelas pessoas que não estavam cego ainda no sonho. Então, como eu não estava cega, eu comecei a ficar com medo, né? E eu ficava fugindo deles. E a gente corria, mas a minha irmã corria, a gente corria. E quando a gente via aquele soldado marchando, sabe? Igual quando o soldado marcha, assim, procurando aquelas pessoas que não estavam cegas, eu abaixava, assim, com a minha irmã nos matos, assim, eu via que eram uns matos, umas árvores, uns capins, assim, e a gente ficava quietinho ali, aí eles passavam. Nos que eles passavam, a gente corria. Quando a gente chegava lá na frente, tinha mais soldado. E a gente ficava o tempo todo fugindo daquele soldado. Então, nesse sonho, aquele soldado saía procurando pessoas que não tinham ficado cegos. Eu não entendi muito o que significa, mas eu acho que tem algum significado. E logo, esse foi um dos sonhos, né? E logo em seguida, na semana seguinte, eu tive outros sonhos. Eu tive um sonho que eu estava na cidade novamente. Estava eu, meu esposo, a minha irmã de novo. E eu via uma pessoa entrava numa casa. E essa pessoa, como se fosse assim, da saúde, né? Ele entrava e ficava escondido, porque ele esperava uma pessoa que não estava nessa casa chegar. E no sonho eu ficava observando aquilo, né? Essa pessoa esperava, dava para entender no sonho que ele estava escondido dentro daquela casa, esperando aquele dono daquela casa chegar, porque eles queriam aplicar, né? Eles queriam aplicar a picadinha, né? E então no sonho eu ficava assim com muito medo, porque eu não podia avisar para aquele homem que tinha alguém esperando por ele. Eu ficava observando. E quando eu olhava, aquele homem já tinha recebido, né? E ele saía andando. E aquela pessoa que aplicou nele ia atrás dele andando. A impressão que dava assim é que aquela pessoa, ele não tinha mais poder sobre ele. É como se ele não tivesse mais em si. É como se ele não mandasse mais nele. Quem mandava nele era aquela pessoa. E aquela pessoa levava ele. Ele andava como se estivesse assim, meio abobalhado, assim. E colocava ele num camburão de um carro, assim. E levava ele com os papéis, assim, para algum lugar. Eu não sabia para que lugar ia levar aquele homem. Então eu ficava com medo. E eu falava, não, eu não quero receber isso. Eu não quero, porque eu não quero ficar igual aquele homem. Eu não quero ficar igual aquele homem. Eu me desesperava.
Até que nesse carro, a pessoa que estava com o motorista, né, ele ficava olhando para mim e ficava sorrindo de mim, porque eu ficava correndo, eu falava, eu não quero receber isso, porque eu não vou ficar igual aquele homem não respondia por si mais. Então eu lembro que essa pessoa pegou como se tivesse, sabe, estilingue, sabe aquele estilingue assim? Ele colocou tipo como fosse agulha com o remédio ali, e ele estilingou assim em mim, e eu corri e acertou no meu braço. E eu começava a chorar desesperada. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu não quero ficar com aquele homem. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, algo dentro de mim falava assim. Ele falava assim, aqueles que confiam no Senhor, que oram, que pedem ao Senhor, nada de mal vai acontecer. Então, no sonho, eu tinha certeza que nada de mal ia acontecer, porque eu estava confiante no Senhor, eu tinha orado e nada de mal ia acontecer. Só ficou dormente o meu braço. Então, eu assustei. Outro sonho foi que eu estava num lugar assim e eu via um homem, um senhor de idade, sendo carregado por outras duas pessoas de branco, e ele estava morrendo de medo porque ele não queria receber a terceira, né? E ele chorava e ele esperneava igual o menino quando tá dando birra, e ele não queria, ele estava sendo puxado, arrastado. E no sonho eu olhava para ele e falava assim, por que o senhor tá com medo? Ele falou assim, é porque eu não quero receber a terceira. Aí eu falei assim, mas calma aí que eu vou orar. Eu vou orar pelo Senhor e o Senhor vai tomar e nada demais vai te acontecer, porque eu vou fazer uma oração. Então eu orei para aquele homem repreendendo o mal, para que nada acontecesse com ele. E ele foi tomar. Só que quando eu olhei para o céu, gente, quando eu olhei para o céu era muito real, muito real. Eu vi entre as nuvens, aquelas nuvens toda branca, eu vi algo passando assim, entre as nuvens. Eu não sei se vocês conhecem aqueles girinos, sapinhos, aqueles girinos, né? Quando eles ficam no riozinho, na lagoa, que eles é um formatinho assim, né? E eles têm um rabinho assim. Então eu vi exatamente esse formato, como fosse um girino, um sapinho pequenininho, filhote. Só que ele passava nas nuvens como se estivesse nadando assim, nadando com o rabinho assim. Só que ele era muito grande, preto, muito grande. Quando eu terminei de fazer essa oração para esse homem, aí eu olhei pro céu e eu olhei e falei assim, mas meu Deus, o que é aquilo? E eu via perfeitamente acima da minha cabeça, gente. Acima da minha cabeça era muito real. E no sonho você tem certeza o que é. Algo fala no seu coração, sim. Uma certeza falava assim, aquilo dali é o mal da picadinha. Que dali é o mal. E aquele mal ia para casa daquele senhor, só que porém não ia fazer nada, não ia acontecer nada porque eu já tinha orado e repreendido. E eu assustei com aquilo. Então assim, são sonhos que eu tive que eu não sei o que significa, mas é algo muito forte e por isso que eu estou contando aqui. Eu sei que vou receber muitas críticas, mas é o que eu estou contando, foi o que aconteceu, são vários sonhos, eram sonhos atrasadores que eu não queria contar. Desde 2021 que eu falei, eu não vou contar, mas eu vou contar agora porque eu senti no meu coração de contar. E eu assustei, né? E teve outros sonhos também, que foi em 2020, esse foi em 2020, eu sonhei que eu tinha ido para um lugar, que era um posto de saúde, que eu ia levar alguém da minha família, eu fui acompanhar. E quando eu chegava lá, em 2020, quando eu chegava lá, eu via mais muita gente na recepção esperando ser atendida. Só que eu sentava e eu via as pessoas no leito, e as pessoas estavam cobertas com sacos plásticos, assim, sacos plásticos, porque ele estava infectado que não podia nem tirar o plástico de tão grave que era. E eu olhava que dali eu ficava só olhando, né? Olhando. E até eu, né? Eu lembro que eu estava sentada assim, e nos meus pés tinha um saco plástico também, que eu não podia pisar no chão para mim não ser infectada. E quando eu olhava, eu via várias pessoas no banco, e eu via gente de várias idades. Eu via adolescente de 14 anos, eu via criança pequena ali de uns 4, 5 anos, e eu via bebês também no carrinho, as mães empurrando o carrinho. Todos eles queriam atendimento, porque todo mundo tava infectado, sabe, com alguma coisa. Eu não entendi o que era. Só que o que me chamou a atenção foi de um jovem, de um adolescente, ele tinha mais ou menos 14 anos. Esse jovem estava desesperado nesse posto de saúde para ser atendido. Por quê? Porque ele tinha algo nos olhos dele. Essa coisa branca aqui, ó. Ele não tinha branco, ele tinha vermelho da cor de sangue. Era sangue puro nos olhos dele.
E ele não sabia o que era, ele não sabia o que era aquilo. E ele queria consultar para ele saber o que era. E eu ficava olhando aqueles olhos daquele jovem, falei, meu Deus, o que é isso? Era sangue puro nos olhos dele, assim, sabe? Então, assim, aí eu assustei. Todos os meus sonhos são curtos, sim, só que muito claro, só que eu não sei o que significa. Mas quem souber discernir sonho, né, que discerne aí, irmãos. Porque é um sonho muito, muito forte, que quando eu acordo eu fico com o coração acelerado, eu fico com aquela agonia, eu começo a orar. Meu Deus, o que significa isso? Teve outros sonhos também, que eu tenho alguns que eu não me recordo mais, mas tem esse outro que eu vou contar agora, que eu achei muito forte, porque eu tive esse sonho antes de ver essa notícia, né? Daquele guardião da paz que foi colocado em frente à ONU. Foi antes, esse sonho foi antes. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso contar. Eu estava num lugar como se fosse numa casa, e tinha vários cômodos de quarto, e eu estava sozinha, eu me via sozinha numa sala, assim, eu observava algo, só que eu não sabia o que era, eu ficava olhando alguma coisa, e de repente, eu vi um homem vindo, 4 pessoas carregavam um homem, um segurava aqui, outro aqui, e outro em cada perna, né? Só que esse homem, ele estava morto, e ele estava assim, ó, morto, assim, tava com a cabeça assim, eu não via quem era. Só que no sonho, eu claramente, é muito forte o que você sente no sonho, você tem certeza do que significa, o que é, né, aquele sonho. E no sonho, eu olhava e falava assim, meu Deus, ele é o anticristo? E eu ficava perguntando aqueles homens parados me olhando, e eu falava assim, ele é o anticristo? E eu falava, mas ele é o anticristo, ele já vai aparecer? Eu falava, mas já? O anticristo já vai aparecer, é ele? E no sonho, aquele homem estava morto. Só que eles não iam enterrar aquele homem, eles iam colocar num daqueles quartos, para depois de 3 dias ele ressuscitar. E eu ficava falando, mas ele é o anticristo, meu Deus, já vai acontecer, meu Deus, o anticristo já vai aparecer, ele já vai reinar. E eu falava, ele já vai reinar. E eu desesperava, porque no sonho eu tinha certeza que se o anticristo já ia reinar, então a vinda de Jesus já estava mais próxima, e eu me desesperava. E eu ficava, meu Deus, o anticristo já vai aparecer, meu Deus, ele já vai aparecer, ele já vai reinar, mas já. E eu falava, mas já. Como assim? Como se no sonho eu estivesse falando assim, já vai acontecer, já chegou a hora. Então aqueles 4 pessoas levavam aquele homem assim, e ele ia andando, e eles iam depositar aquela pessoa num daquele quarto. Só que no sonho eu tinha certeza que era um político. Era como se fosse um político muito conhecido, mas eu não sabia quem era. Então eu assustei daquele sonho, assustei assim na madrugada, eu fiquei, meu Deus, o que significa isso? E de repente, aí esse sonho acabou, né? Eu tive outro sonho depois desse, que eu estava na sala da minha casa, eu estava assistindo um filme, que era da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E eu estava assistindo esse filme na sala da minha casa. E eu assisti esse filme, só que no filme, uma voz de um homem, uma voz aparecia e falava assim, tinha mais 4 pessoas nesse sonho, só que não era anjos assim, né, de asas, essas coisas, era um homem normal. E aquela voz falava assim, ó, pega a trombeta, porque já vai começar a tocar. Aí falou 2 vezes, pega a trombeta, porque já vai começar a tocar. E no sonho eu assisti aquilo, aquela voz linda falando assim, pega a trombeta, que já vai começar a tocar. E eu me desesperava, e eu falava, Senhor, eu quero ouvir a trombeta também. Senhor, não deixa que eu não venha ouvir essa trombeta tocar. Eu quero ouvir, Senhor, porque eu quero ir no arrebatamento da igreja. E eu assustei. Outro sonho também eu tive, esse sonho eu tive assim, eu estava num lugar e aparecia um homem assim, muito alto, né? Ele era meio louro, cabelo louro, assim, branco, bem alto. E eu tava com os meus cabelos é grande, só que não tava esse tom de cabelo. Meu cabelo tava tipo dourado, como se fosse ouro, assim, dourado, bem bonito no cabelo, né? E de repente aquele homem chegava para cortar o meu cabelo, né? E ele queria tirar um pedaço desse tamanho assim. E eu não corto o meu cabelo, eu tiro só as pontinhas mesmo, né? Eu não tenho coragem de cortar desse tamanho. E ele queria tirar mais ou menos um pedaço desse tamanho do meu cabelo. E ele vinha para cortar e eu falava, não quero cortar meu cabelo. Aí ele falou assim, não, eu preciso cortar o seu cabelo porque eu vou fazer um DNA dele. Eu quero saber qual é o DNA do seu cabelo. Aí ele cortou o cabelo sem a minha permissão. E aquele homem saía assim, só que de repente, uma voz, algo falava assim, ó, e aquele homem foi, e ele ia voltar depois de uma semana, de uns dias, né, pra poder falar o que deu o DNA daquele cabelo meu.
E eu estranhei aquilo, e eu fiquei parada olhando, e de repente, no sonho, vem aquela certeza forte, assim, como se fosse algo no seu ouvido, falou assim, como se fosse uma voz, né? Falou 2 vezes assim, falou desse jeito: vai ser um controle global através do DNA. Aí de novo falou: vai ser um controle global através do DNA. E eu assustei do sonho. Quando eu assustei, eu fiquei, meu Deus, o que significa isso? Então, irmãos, eu tive sonho dos sonhos que eu lembro, todo esse sonho que eu tive. E o último sonho que eu tive, foi o último mesmo que eu tive, que eu não sonhei mais. Esse sonho eu tive antes de acontecer aquela tragédia lá de Minas, né, que caiu aquela rocha lá. Eu sonhei antes disso, eu não sei se foi um aviso sobre aquilo, eu não sei se vai acontecer alguma coisa, eu não sei, só sei que eu tive esse sonho. No sonho, é como se eu estivesse no sonho, e no sonho eu tava tendo uma visão daquele sonho, sabe? Não é que tava acontecendo no sonho, mas no sonho eu via. Eu estava à beira do mar, como se eu estivesse à beira do mar em barcos pequenos, tava eu, meu esposo, minha irmã, tinha outras pessoas que eu conhecia, e eu estava na beira do mar, como se fosse na areia ali, na praia, assim, e em alguns barcos pequenos. E quando eu olhava no mar, eu via descer uma pedra de gelo no formato daqueles navios de cruzeiros. Era o mesmo formato e o mesmo tamanho, era enorme, enorme, enorme. Só que eu olhava, é como se eu estivesse vendo uma visão, mas as pessoas que estavam ali não enxergavam, só eu enxergava. E ela descia numa alta velocidade, como se fosse um barco, mas no formato de uma pedra de gelo muito grande, no formato daqueles navios de cruzeiro. E ele descia numa alta velocidade, e ela vinha assim, numa alta velocidade, assim, e como se fosse bater na gente. Aí eu fazia assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falava assim, quando eu fazia assim, aí aquela pedra passava, né? E sumia. Aí eu olhava e não via nada. Quando eu olhava de novo, a mesma coisa. Isso repetiu 3 vezes. Era como se fosse um navio, não? É como se fosse um navio, no formato de um navio, só que era uma pedra de gelo no mar. E ela vinha em alta velocidade. E ela passava de novo, vinha como se fosse bater, e eu falava, meu Deus, aí ela passava de novo. Isso por 3 vezes. E no sonho, aí eu falava assim, meu Deus, se essa pedra derreter, pode inundar uma cidade inteira, de tanto que era grande, né? E ali eu assustei. Esse foi o meu último sonho que eu tive. Então eu estou contando esses sonhos para vocês porque parecia muito real. Todo esse sonho que eu tive, já tive outros sonhos, só que eu não gosto de contar, né? Eu sonhei também que eu via fogo queimando as casas, eu via os aviões caindo, e era noite. E eu via pessoas chegavam e falavam assim, a minha mulher saiu. Muito engraçado que no sonho era assim, minha mulher saiu, eu estava passeando com o meu cachorro, e eu encontrei só o cachorro. E eu não vi ela, era tipo a esposa daquele homem. E o homem ficava desesperado. Eu vi outras pessoas falar, fulano tal, foi assim, sumiu, eu não sei cadê, não sei o quê. E eu vi aqueles aviões caindo, nitidamente eu via caindo. Só que eu não fui no arrebatamento, né? Só que no sonho eu não estava triste porque eu não fui. Eu estava feliz porque eu tinha certeza que era o arrebatamento da igreja. E eu falava assim para eles assim, não se preocupe não, porque Jesus voltou. Jesus arrebatou a igreja, foi o arrebatamento da igreja. Não se preocupe, porque agora está com Jesus, foi o arrebatamento da igreja isso. Só que eu tinha ficado, e até então eu não tinha dado conta que eu tinha ficado. Só que quando eu lembrava que era o arrebatamento da igreja, eu ficava feliz assim, porque eu falava assim, meu Deus, realmente aconteceu. Realmente aconteceu o arrebatamento da igreja. Até então eu não fui, né? Mas até então eu não ficava feliz, eu não ficava triste por isso, mas eu ficava feliz por aqueles que subiram. E eu entendi que era o arrebatamento da igreja. Então, assim, o Senhor tem me dado, eu creio que é o Senhor que tem me dado esses sonhos. Eu já tive vários sonhos, só que eu não gosto de contar, né? Não gosto de estar contando, mas tem sonhos muito fortes que eu tive, que eu tenho certeza que é um despertamento, né? Que o Senhor vem despertando, tanto nesses sonhos que eu tive, tantos sonhos que eu vejo, né? Que muitas pessoas estão sonhando com o arrebatamento da igreja, estão sonhando com outros tipos de coisas. Então, são os sonhos que o Senhor está dando nos finais dos tempos, que em Joel fala, né? Que ele daria esses sonhos, visões, sonhos. Então, é momento de nós nos despertarmos, porque muito em breve o Senhor Jesus vai voltar. Não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Muitas pessoas estão focadas muito em materiais, em bens materiais, em riqueza, e esquece que o principal é a salvação.
Não adianta você ter carro, você ter casa, você ter bom emprego, você ter milionário e você perder a sua alma, a sua salvação você não tem, não adianta. É melhor você não ter nada, você perder tudo e você ganhar a sua salvação. Então deixa aqui esse sonho para vocês, que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus.